Agentes autônomos de investimento e a resolução CVM número 16. Vamos falar sobre esse tema e conversar a respeito da atuação deste profissional? E antes de iniciar, né, essa temática, esse tema que é tão importante para todo mundo que atua no mercado financeiro, já queria adiantar que eu tenho grandes amigos, agentes autônomos de investimento, e eu não estou aqui para criticar nem para me opor contra ou a favor dessa profissão. Eu estou aqui para esclarecer pontos importantes da resolução CVM número 16, que em breve será modificada com as mudanças que logo, logo irão ocorrer para o exercício dessas atividades. Mas, o primeiro ponto é o seguinte: o que é um agente autônomo? O que faz um agente autônomo? O agente autônomo, muitas vezes chamado também de assessor de investimento, e esse foi um nome que eles mesmos colocaram e a CVM acabou aceitando e reconheceu esse nome nos seus ofícios, é aquele profissional que atua como um preposto de instituições que fazem parte do sistema de distribuição de valores mobiliários. Na maioria das vezes, são as corretoras e distribuidoras de valores. Então, essa é a definição do agente autônomo, um preposto dessas instituições que prospecta e capta clientes, transmite a ordem desses clientes para os sistemas da corretora e a corretora executa no mercado, e eles também orientam seus clientes a respeito dos títulos, dos ativos, dos valores mobiliários, de todos os produtos de investimento. Então, o agente autônomo, ele tem também essa função educativa para os clientes da corretora, para os clientes daquela instituição que o contratou. Então, na realidade, o cliente, ele não mantém nenhum tipo de vínculo ou até mesmo contrato com o agente autônomo, porque o agente autônomo, ele está lá representando uma corretora. E aqui existem considerações importantes sobre as regras de conduta desse agente autônomo. Por quê? Como ele participa dessa intermediação na negociação de valores mobiliários, de produtos de investimento, o agente autônomo ele deve agir com boa-fé, com probidade, respeitando a ética e levando em consideração a ética empresarial, profissional e respeitando também as regras de compliance da própria instituição que o contratou. Então, essas regras de conduta, elas são, assim, de extrema importância, tanto para o agente autônomo, né, para ele aprender e saber o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, quanto para o investidor, porque o investidor, ele pode exigir explicações do agente autônomo, ele pode perguntar sobre os produtos de investimento, inclusive pedir mais detalhes sobre a forma como o agente autônomo é remunerado. Por quê? Quando o agente autônomo presta seus serviços, né, oferece os produtos, faz a intermediação nessa negociação, o cliente não paga para o agente autônomo. Por quê? Porque o agente autônomo, ele recebe por meio dessa instituição que o contratou, por meio da corretora. Como? Por meio de taxas, rebates, comissões, em razão daquilo que ele vendeu para o cliente, ou seja, em razão daquilo que o cliente comprou, sob o guarda-chuva do agente autônomo. E aqui, tudo o que ele faz deve estar em consonância com as políticas de compliance, com as regras de conduta da corretora e tudo nos mínimos detalhes para que haja a prestação de serviços da forma mais correta possível nos moldes daquilo que a resolução CVM número 16 diz. E adentrando mais neste assunto de regulação, existe também a resolução CVM número 16, ela coloca vedações ao agente autônomo. E uma das vedações é que o agente autônomo ele não pode receber valores a mais pelo cliente, ele não pode cobrar pelos serviços. Por quê? Como eu já falei, o modo de remuneração dele está atrelado aos produtos que o cliente da corretora compra. Então, observar as vedações é também uma forma de analisar, de estudar como o agente autônomo deve exercer as suas atividades.
E tudo isso se relaciona com uma expressão muito comum utilizada no mercado financeiro, que é o famoso conflito de interesses. E aqui, para o exercício dessa atividade, que é a atividade como agente autônomo, o conflito de interesses, ele é mais alto, né? O grau de conflito de interesses em que ele está sujeito é mais alto. E aqui eu quis colocar essa imagem de duas pessoas puxando uma corda exatamente para desconstruir essa ideia que muitas pessoas têm de conflito de interesses. Quando a gente pensa em uma corda e duas pessoas puxando essa corda, bom, é claro, né, a gente já sabe, para uma ganhar, a outra vai ter que perder. E muitas pessoas pensam isso dos agentes autônomos, pensam isso do mercado financeiro, que para um ganhar, o outro vai ter que perder. Então, para o agente autônomo receber a sua remuneração e se dar bem, o cliente vai ter que sofrer algum tipo de prejuízo. Mas não é muito bem assim. Não é muito bem assim, porque as resoluções do CVM, em especial a resolução CVM número 16, ela não fala o que é conflito de interesses, ela não conceitua, não define o que é conflito de interesses. Na realidade, a gente vai encontrar um pouco mais de detalhes sobre o que pode vir a ser conflito de interesses na resolução CVM número 35, que dispõe sobre regras aos intermediários. E nessa resolução diz que é vedado ao intermediário, ou seja, isso se estende aos agentes autônomos de investimento, privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas, em detrimento, ou seja, em prejuízo dos interesses do cliente. Ou seja, o que não pode ocorrer neste mercado, nas corretoras, é que o agente autônomo se comporte de tal maneira que ele venha prejudicar o cliente em razão de seus próprios interesses. Então, o que a gente percebe aqui, o que eu vejo aqui, essa é a minha opinião enquanto advogada, é que o conflito de interesses não é algo proibido. Não tem como alguém afirmar que conflito de interesses é uma infração, que é um ato ilegal por parte dos profissionais do mercado financeiro. Não, isso não nem pode ser dito, porque se eu falo que eu preciso eliminar o conflito de interesses, principalmente para os agentes autônomos, eu estou falando, na verdade, que eu preciso eliminar a atividade como agente autônomo de investimentos. Por quê? Porque o conflito de interesses não é dois interesses opostos em que um ganha e o outro perde. Na realidade, conflito de interesses é a existência de interesses potencialmente opostos. Então, há uma potencialidade de um prejuízo. Não há um prejuízo de fato. E se eu falo que eu tenho que eliminar o conflito de interesses, eu falo, na verdade, que eu tenho que eliminar todo o mercado financeiro. Porque a grande verdade do mercado financeiro é ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, se eu elimino um conflito de. Se o meu intuito é eliminar o conflito de interesse, eu elimino todo o mercado. Então, aqui a gente fala em administração do conflito de interesses, das situações de conflito de interesses em que o agente autônomo sempre estará sujeito no exercício das suas atividades e mitigação de riscos para o investidor e também com o fim de protegê-lo contra fraudes, contra golpes, contra prejuízos que ele pode sofrer em virtude da má-fé do agente autônomo, em virtude de uma má administração por parte do agente autônomo, por uma omissão, por uma falha de corretora, aí sim eu posso falar que vai ter culpa por parte, às vezes, do agente autônomo, às vezes da corretora, às vezes dos dois, depende da ocasião. E aqui, por fim, eu falo que o intuito de tudo isso está relacionado à Lei 6.385, que cria a Comissão de Valores Mobiliários e dispõe sobre o mercado de valores mobiliários. A lei, ela protege, e a CVM, ela protege o investidor. Então, o grande objetivo é prevenir que essas situações venham a prejudicar o cliente. E eu finalizo com a frase, Gui, que eu já falei essa frase aqui. A ética está sempre nos detalhes das atitudes.
E controlar os detalhes das atitudes por parte dos profissionais do mercado financeiro é muito difícil, se não impossível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O canal do Mercado Revelado é exatamente para conectar o direito ao mercado financeiro, o mercado financeiro ao direito. Gostei muito que você assistiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Pretendo falar cada vez mais sobre os prestadores de serviços no mercado de valores imobiliários, com destaque, claro, para os agentes autônomos, consultores de valores imobiliários, administradores de carteira de valores imobiliários e analistas de valores imobiliários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada e sucesso na caminhada!